Fala, gente, professor Wagner Lobo, tudo bom? Dicas sobre legislação para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Hoje, para fechar o ciclo das transgressões, na verdade das sanções, eu vou falar sobre uma que caiu não como sanção, mas como medida cautelar, que é a proibição do uso do uniforme e do porte de armas. Eu penso assim sempre, ó, minha função é essa: fazer com que você acerte as questões sem margem de erro, praticamente. Vai no tópico, acerta a questão, fecha a prova, pula para o próximo tópico ou para a próxima prova, enfim. O lance é você zerar logo, para você acertar todas as questões o mais rápido possível. Proibição do uso do uniforme tem duas possibilidades de cair. Ou cai como punição, que é o artigo 25, que é aquele militar que se torna incompatível com a função militar, que está na reserva remunerada, comete a transgressão mediante processo regular, vai passar pelo procedimento e no final vai ser punido por até 1 ano com a proibição do uso do uniforme e do porte de armas, certo? Só que ela também pode ser aplicada como medida cautelar. E aí a medida cautelar, quem vai aplicar, como se aplica e quais são as modalidades, é bom você saber porque isso pode ser cobrado na tua prova. Então vamos lá, ó. Eu tenho uma medida cautelar conhecida como recolhimento transitório, que é aquela do artigo 26, que é uma medida cautelatória da ordem social vigente que visa conduzir o militar à prisão em razão da embriaguez, em razão da agressividade, em razão dele estar, por exemplo, armado. Você recolhe, leva à prisão, deixa por até 5 dias, embora uma autoridade judiciária competente possa fazer com que ele permaneça mais tempo. Isso é um recolhimento transitório, sem nota de publicação em boletim e que ocorre em razão de transgressão ou crime militar. Comunica-se imediatamente ao controlador apenas quando é transgressão e ao juiz, auditor, Ministério Público e controlador quando é crime militar. Ponto. Isso é um recolhimento transitório com direitos. Aí você lembra lá da dica do capitão, que é a do GICOA, que é o parágrafo 6º, justificação, identificação, comunicação, ocupação da prisão de acordo com o círculo hierárquico, apresentação de recurso. Apresentação de recurso, cuidado, prazo não é 2 dias úteis. Prazo da solução do recurso é que são 2 dias úteis. A apresentação do recurso é dentro do recolhimento transitório. Ponto. Isso é um. Quem proíbe o uso do uniforme, Wagner? Via de regra, subcomandante-geral. É o que diz o artigo 32, inciso 2 do Código Disciplinar, quando ele fala do limite de competência disciplinar. Agora, cara, presta atenção, ó. A proibição do uso do uniforme e do porte de armas, ela pode cair lá no processo regular. A autoridade instauradora poderá proibir-lhe o uso do uniforme e do porte de armas como medida cautelar. Artigo 72, dá uma olhada. Artigo 72 do Código, artigo 26, artigo 25, 32, inciso 2, tudo do Código. Só que tem a figura do porte de armas também, né? E o porte de armas é um direito da praça, do oficial, ativo e inativo. Artigo 52, inciso 11, inciso 12 do Estatuto dos Militares, Lei 13.729. Cuidado, porque o porte de armas não é absoluto. Ele sofre restrições. E essas restrições elas já estão descritas na lei. Tá lá, é um rol taxativo. Quais são? Ó, alienação mental, processo regular, que eu acabei de dizer, artigo 72 do Código, a própria medida preventiva cautelar, e aí o recolhimento seria uma delas, afinal de contas restringe por um período curto, mas restringe. Inativação que desaconselha o porte. O militar foi para a reforma por incapacidade definitiva porque tem uma alienação mental. Então o porte provavelmente vai ser restrito. O militar foi reformado como punição, reforma administrativa, incompatibilidade com a função militar, excluiu demissão, aplicou reforma. Nesse caso, é provável que ele perca o porte de armas. Então o porte de armas é um direito, mas pode ser restrito. Então resume tudo. Eu posso proibir o uso do uniforme e do porte de armas como punição. Não caiu na prova passada como punição. Artigo 25 do Código. Pode cair como medida preventiva e cautelar. Aí despencou na prova passada, tá bom? Só que você ainda vai dar uma olhadinha no outro tópico. O uso do uniforme, ele tem uma outra seção lá no Estatuto, que é o do artigo 75. Então, cuidado. O artigo 75 traz 3 possibilidades, ó. Proibição do uso do uniforme, por exemplo, para quem participa de manifestação político-partidária. Cuidado, porque isso em tese é grave, mas ele pode participar desde que ele esteja de serviço. Então é diferente. O próprio artigo 13, parágrafo 1º vai dizer isso.
Ele é proibido de usar no estrangeiro, né? No estrangeiro, salvo se autorizado pela autoridade competente. E ele é proibido de usar na inatividade. São os 3 incisos do artigo 75 do Estatuto. Dá uma olhadinha nele, porque ele também cai em prova. Foi cobrado nas 2 últimas provas. Cai no curso de formação. Então é importante. Então eu tenho proibição do uso de uniforme no Código e no Estatuto. Lá no Estatuto é o artigo 75. Porte de armas fala do artigo 52, inciso 11 e 12. E tem as outras possibilidades, como o processo regular e as medidas cautelares, tá bom? Eu sou o professor Wagner Lobo. Tamo junto. Até o dia da prova de vocês para o concurso da Polícia Militar. Que tomara, se Deus quiser, aconteça o quanto antes. Valeu, galera. Abraço.